Só uma pergunta para a turma que está em casa. A gente teria prova essa sexta e eu adiei para a próxima. Todos conseguem vir fazer a prova presencialmente? Porque isso muda o esquema. Entre uma prova remota e uma prova presencial. E quem for fazer em casa tem que fazer uma prova diferente. Preciso da resposta, principalmente dos que nunca vieram, que é o Vinícius, o Christian. Não sei se tem mais alguém que nunca veio aqui, deixa eu ver. O Heráclito acho que nunca veio presencial também, né? E eu preciso só um retorno de vocês, se vocês vêm fazer prova presencial, senão eu tenho que elaborar uma prova diferente. Ah, se puderem me falar isso até o final da manhã. Pessoal, não esqueça, se cair aí, de dar um grito. Assim, não sei o que dá. Não sei se é o Meet, ou a internet, ou o meu computador, mas dá essas engasgadas. Sim, aula 17, tá, Guilherme? O conteúdo da 16, é que a gente acabou ficando só em exercício na sexta-feira. Mas o slide está lá na 16, mas hoje é aula 17. Pessoal de casa, não sei se alguém respondeu. Se quiser mandar por e-mail também, se quiser responder aqui sobre a prova de sexta, dia 26. Preciso saber se todos conseguem vir. Se não, tenho que elaborar uma prova pessoal de casa, que é uma prova mais elaborada, né? Obviamente. E uma para quem está aqui. Só pegar.
Só no meu bairro tem um surto de pernilongo na cidade, porque, meu Deus do céu, essa noite eu achei que ia ser carregado, levado embora. Associação entre classes. Esse é um assunto extremamente importante na orientação direta. Até a turma ali do integrado, que eles no início, no começo não tem muita coisa diferente. Eu imagino que daqui para frente, William, Pico, o Presley também, o Presley está aí hoje, não. Eu acredito que daqui para frente as coisas talvez pareçam um pouco mais novas. Não sei até que ponto vocês veem orientação objeto no integrado. Mas essa parte da associação, ela já tem mais detalhes aí da orientação objeto, e aí depois acaba recaindo em herança, em classes abstratas, homomorfismo, etc. Na verdade, a gente colocou isso em prática na semana passada, de forma consciente, para que a gente fizesse a prática, entendesse algumas dificuldades e agora explicasse através da teoria, né? Que é o relacionamento, a associação entre classes. Até então, né, desde que a gente começou a falar dos conceitos de orientação objeto, a gente estava falando de forma muito individual, né? Focado numa classe, num objeto, suas características, encapsulamento, em abstração, todo esse tipo de coisa mais relacionada àquele mundo com o próprio objeto. Agora a gente tem que ver como é que eles se relacionam, como é que essas classes se relacionam. Antes disso, né, só retomar a UML, porque a gente vai representar essas associações através da UML. Né? A gente já falou dela, não é novidade, a gente já utilizou. Ela é a linguagem, desde sempre, a linguagem gráfica oficial para representar orientação objeto. Nunca vi nada diferente que despontasse aí uma substituição da UML, a nossa linguagem de modelagem unificada. Então, ela em si não é novidade nenhuma. Tem notação gráfica e semântica para especificar, construir, documentar, grifar sistemas. Então, o UML tem uma quantidade gigantesca de diagramas. Ele consegue especificar coisas tanto estáticas quanto dinâmicas. Tem duas formas a gente especificar. Uma forma com um rascunho, que é algo mais simplificado, mais objetivo, que aqui é muito utilizado em discussões, equipes de construção de software, projeto de software, os caras se reúnem ali, 3, 4, 5 debates, escrevem uma coisa ou outra ali mais para ter a ideia. Mas quando o projeto, o documento tem que ser gerado, aí a gente parte para diagramas mais detalhados, e aí com uma quantidade grande de diagramas. Pode ser usado, como é o tradicional, esses diagramas, esses projetos, para se fazer a construção do software, né, a programação de fato, e também pode ser feito para entender um código existente, né, que é a tal da engenharia reversa, que é muito comum, né? A gente, no mundo ideal, todo software deveria ser feito um projeto antes, mas não é assim, né? Você pega empresas que trabalham com construção de software, é muito comum. Mas empresas onde a construção de software não é fim, é só meio, né, que utilizam o software para resolver seus problemas, principalmente órgãos públicos, né? Praticamente todo órgão público tem o seu setor de TI, mas não é uma fábrica de software, não tem uma equipe para construção de software. E a coisa é sempre na urgência, né? Resolver problema. Então, achar um sistema, e eu já trabalhei em governo, construindo sistema no Detran, a documentação era zero. Além da dificuldade de você entender o sistema como um todo e manter, o sistema está na cabeça de 2, 3. Esses 2, 3, eles adoecem, eles se aposentam, infelizmente eles já passam a situação de que eles morrem. E aí, o que você faz? Sim, tem todo tipo de situação. Então a documentação, bem, não precisa
Vocês vão ver isso com muito mais detalhe, mais ênfase em engenharia de software, mas a documentação do software é indispensável. E às vezes ela é necessário fazer da forma reversa, né? Você pegar o código, entender e documentar para ter isso registrado. Algumas perspectivas, né? A gente tem níveis mais abstratos, que é chamado de perspectiva conceitual, onde você não entra em detalhes de programação ou de linguagem, e você tem a perspectiva de implementação, né? Aqui você fala do encapsulamento, aqui você fala do parâmetro, você fala de retorno, já citando tipos e muitas vezes amarrado já à linguagem, né? Já que a linguagem um pode ser int, outro pode ser integer, um é float, o outro só tem double, enfim, você pode chegar a níveis já de programação voltada até para a linguagem da empresa. Então, perspectiva conceitual, são interpretados como escrevendo coisas em situação do mundo real, e aqui já voltado para uma tecnologia particular, que é a perspectiva de implementação. A gente está vendo tudo isso porque a gente vai ter que juntar todos esses pedaços para começar a construir as nossas, principalmente diagrama de classe. Tem alguns diagramas aqui que eu destaquei, que são os que a gente deve trabalhar, né? Primordialmente, é difícil se apontar qual é o diagrama mais importante do projeto, mas, na minha ideia, eu acho que da grande maioria que já trabalhou com desenvolvimento, entende que o diagrama de classe ele é o mais importante, porque ele dá uma visão do todo, né? Eu citei aqui o diagrama de sequência, mas a sequência para uma ação, ele detalha quase a nível de programação, né, os passos da execução, a sequência da execução de uma determinada tarefa, de uma determinada funcionalidade do sistema. O diagrama de caso de uso ele vai dar uma visão geral do que o sistema oferece, também em termos de funcionalidade, mas o diagrama de classe, que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, entrar em detalhes, ele dá esse relacionamento entre as classes, ou as principais classes do sistema, né? A gente não pode imaginar também que o sistema vai ter só 20, 30 classes, vai ter 100, 200, também a gente não vai colocar 200 classes no diagrama. Então ele vai ter ali as mais importantes, mas ele mostra essas classes mais importantes e principalmente como é que elas se relacionam, né? A gente tem uma situação que a gente vai retomar hoje, que é do nosso projetinho do ano passado, que é o carrinho de compra, onde a gente tem também uma classe item e uma classe produto. A gente vai fazer engenharia reversa, né? Entender como é que eles se relacionam. Porque a gente teve muita dúvida disso na hora da construção, né? Se a gente tivesse um projeto detalhado, isso facilitaria muito o nosso trabalho de programador. Lembre que numa empresa de desenvolvimento você tem níveis ali do processo da construção de software. Você tem um arquiteto de software, você tem um engenheiro de software, você tem um analista, você tem o programador, você tem um testador. Então cada um tem que ter essa noção do todo e o programador ele tem que receber um projeto já pronto, detalhado. E aí tem esses outros diagramas que não são menos importantes, mas alguns são mais específicos. Diagrama de objeto eu não vejo utilizar muito. Diagrama de plantação aí já é mais final do projeto. Diagrama de atividade também é bastante utilizado. Mas esses três eu diria que são os mais comuns e indispensáveis. Então por isso que, não que a gente vai ver já os três, a gente vai ver diagrama de classe, mas até o final da disciplina, mas esses dois. E aí o resto, entender muito melhor, vocês vão ver em engenharia de software. Não. Fica no meio. Classes podem ser vistas como agrupamento de objetos do mesmo tipo, porém, cada objeto é um exemplo único. E aí o conceito que a gente já conhece, só para retomar. O diagrama de classe permite visualizar as classes que irão compor o sistema, com seus atributos e métodos, bem como demonstrar como essas classes se relacionam. Às vezes, na maioria das vezes, a gente não vai apresentar todos os atributos e métodos, não vai ficar colocando get, set na classe, por exemplo, mas a gente, da mesma forma que a gente só vai destacar as principais classes, a gente também só vai destacar os principais atributos e os principais métodos. Então, o diagrama de classe é composto pelas classes e as associações. Isso é o que mais interessa, né?
detalhamento de atributo e método pode vir em outro momento. Mas a associação é o que a gente quer. A representação de uma única classe a gente já sabe, a gente já fez, né? É essa caixinha, esse retângulo dividido em 3 áreas, onde tem o nome da classe, atributos e os métodos. A gente consegue representar quase tudo que interessa na classe, menos, obviamente, o algoritmo, não é o local, mas os seus nomes, atributos e métodos, os tipos, os parâmetros, os retornos e o encapsulamento, né? Lembrando que o menos é o privado e o mais é o público. E ainda tem esse aqui que a gente vai conhecer só quando a gente vir herança, que é o protected. Ainda não é o momento. Então a gente consegue representar basicamente tudo. Uma coisa que a gente não tinha visto ainda, porque quando a gente viu esse diagraminha a gente não conhecia, que é os estáticos. Os membros estáticos, eles vêm sublinhados. Então, tudo representado graficamente. Então, relembrando como é que é uma classe, agora a gente consegue falar da associação entre elas. O relacionamento entre classes permite o compartilhamento de informação e colaboração para a execução de computação. A gente vai descrever nessa associação o vínculo entre objetos de uma ou mais classes. A gente vai ver que existem vínculos de dependência, vínculos onde uma classe ela depende ou ela só faz sentido se ela faz parte de outra, e outros não, que elas conseguem, elas têm vida própria se elas não estão vinculadas a outra classe. Vamos pegar um dos primeiros exemplos que a gente viu para entender não. É a associação mais comum de todas. Então, a classe carro, ela tem um relacionamento com a classe motor. Vocês veem que nesse momento aqui, e a gente vai perceber isso com o tempo, e a gente fez isso no carrinho, e eu já vou lembrar isso para vocês. Quando a gente fez a classe carro, o motor, a gente não tinha uma classe motor. A gente tinha uma informação sobre o motor que era a cilindrada, potência, eu não lembro que atributo a gente utilizou. Mas quando você começa a se aprofundar na orientação objeto, começa a detalhar, você percebe que esse motor ele tem uma vida própria, ele é independente. Então ele precisa ser uma classe. Da mesma forma que isso ocorreu lá no caminho de compras com a classe item. A gente considerou o item como atributo e viu que não era suficiente, porque o item era muito mais que o atributo. O item ele era um produto, ele tinha uma quantidade, ele tinha, a gente viu depois que era interessante, ele tinha um frete associado e tantas outras coisas que poderiam vir. Então ele se torna uma entidade, porque ele, como atributo, é simplificar demais. A mesma coisa o motor, né? A gente tinha uma cilindrada, mas o motor ele tem vida própria. Ele tem a potência, ele tem o giro atual, ele tem a cilindrada e ele tem as operações, a aceleração é do motor e não do carro. Então ele virou um atributo, uma classe dentro da classe carro. Então agora esse nosso exemplinho de início, agora a gente tem duas classes. Então a associação é representada com essa linha. Vocês já viram o modelo ER em banco de dados? Estão vendo? Não. Vocês vão ver muita semelhança, bastante semelhança entre o modelo, né, de identidade e relacionamento no banco de dados e o diagrama de classe na orientação objeto. Então isso aqui representa um relacionamento. Eu estou dizendo que existe um tipo de relação entre essas duas classes, né? E só esse tipo de relação que a gente tem que ver as diferenças, né? Qual é a relação entre a classe carro e a classe motor? A gente está vendo aqui que o carro ele tem um motor, né? Não o contrário, não é o motor que tem o carro. O carro tem um motor, é tanto que a gente representa isso com um atributo, da classe motor dentro do carro. E aí a gente pode até expandir um pouco mais, né? A gente pode criar também, além da classe motor, uma classe roda.
Porque roda também a gente só tinha colocado, não, nem sei se roda a gente colocou, o carro possui 4 rodas. O veículo, né? Poderia ser um ônibus, um caminhão, variar. Mas a gente tinha só como atributo. Agora não. A gente separou a roda também em uma classe, porque ela tem um diâmetro, ela tem um tipo, ela tem uma calibragem e ela tem as operações. Então agora a gente tem aqui a classe carro, que é associada com o motor, porque ela tem motor, e ela é associada também com roda. Mas, além de mostrar essa ligação entre as classes, e vejam que a associação não é entre roda e motor, não existe nenhuma ligação entre roda e motor, mas só entre roda e carro e motor. Mas veja que, além dessa ligação, eu também posso representar uma quantidade, que é chamada de multiplicidade. Né? Por exemplo, um carro, ele tem um motor. Tá? Então, está representado aqui que o carro ele tem um motor. Da mesma forma, um motor ele só pertence a um carro. Eu não posso ter o mesmo motor pertencendo a mais um carro. Então, eu tenho um relacionamento aqui 1 para 1. Já a relação entre carro e roda é diferente. Um carro ele pode ter de 3 a 4 rodas. Aqui, na verdade, está mais como um veículo, né? Aqueles triciclos, enfim. Poderia até colocar a partir de 2 a 10, 20, se a gente generalizasse para um transporte qualquer. Mas, enfim, o exemplo está 3 a 4. E cada roda, ela só pertence a um veículo. Eu não tenho a mesma roda pertencendo a mais um veículo. Então, essa quantidade que vai nos ajudar também na programação, por mais que pareça um pouco simples demais, mas vamos começar a puxar o nosso exemplo. Por exemplo, do nosso exemplo lá do carrinho de compras. Um carrinho, ele possui item. Então, a gente já imagina um relacionamento entre carro e item. E quantos itens? Vários. Né? Pode ter nenhum, pode ter um, pode ter vários. Tem representação para vários. Um item, o item tem relação com o produto? Sim. A gente lembra lá que o item, ele possui um produto. Né? Um único tipo de produto. Numa quantidade variada, mas um único produto. Já carrinho e produto não possuem relacionamento. Então vejam que a gente tem algumas quantidades diferentes para representar. Então a possibilidade de representar quantidades seriam essas aí. A partir de 0 ou mais, né, eu entendo, por exemplo, o relacionamento entre carrinho e item é de 0 ou mais, né, eu posso ter um carrinho vazio, posso ter vários. A multiplicidade de 1 ou mais, né, então preciso pelo menos ter um item, ou muitos, que aí é mais geral, exatamente um, que é o mais comum, ou um intervalo aqui, né, uma quantidade específica. Né? A gente poderia definir, não, o nosso carro ele só tem 4, beleza. Então, sempre vai ter 4 itens. Então, isso é a multiplicidade. Isso aqui também vocês vão ver exatamente a mesma coisa em banco de dados. Né? O relacionamento entre tabelas, né, e a associação entre elas. Associação unidirecional. Veja que aqui, essas linhas que mostram o relacionamento entre as classes, elas são linhas simples, né? Elas não apontam nenhuma direção. Então, elas não dão muita ideia, olhando assim, de uma forma inicial, né? Quem se relaciona com quem. Porque se vocês lembrarem lá do carrinho, por isso que eu fiz questão da gente trabalhar ele antes. A gente tinha que definir, né, se a classe produto é que estava dentro do item, ou se era item que estava no produto, se item estava dentro do carrinho, ou era item que estava dentro do carrinho, ou o carrinho que estava dentro do item. Isso não é tão simples assim, às vezes, de deduzir. Então, isso pode e deve ser representado, quando necessário, através de uma direção. Ó, vejo que aqui carro aponta para motor, e aqui carro aponta para roda. Isso é chamado de uma associação unidirecional. Ela só funciona nesse sentido, e no sentido oposto não dá certo.
no sentido oposto, ela não vai funcionar. Então, indica o sentido em que as informações são transmitidas, isto é, indica o sentido que os métodos podem ser disparados. Para acelerar, o objeto carro invoca método objeto do motor. Então, vamos para essa relação que ela é bem real e bem fácil de ser entendido. Carro e motor. O motor, ele existe de forma independente do carro. Né? Você pode tirar o motor, ele está ali, você pode aproveitar o motor do carro, mas quem acelera, quem ativa, quem faz com que o motor funcione é o carro. Então isso quer dizer que a relação entre carro e motor, ela parte do carro. É o carro que em um determinado momento vai criar um objeto do motor e vai ligar, acelerar, frear, parar. Então isso implica necessariamente que a classe motor, né, ou o objeto da classe motor, ela vai estar dentro da classe carro, e não o contrário. Não é? Você não vai ter uma classe, um objeto de carro dentro da classe motor, mas sim o contrário. Então, a partir do momento que a gente define isso, né, parece muito óbvio nesse exemplo, que o carro possui um motor, então é a classe carro que vai possuir um objeto da classe motor e não o contrário. Tá? Então veja que com essa associação, né, simples, a gente já faz essa definição no nosso diagrama de classe. Então a gente sabe que a classe motor vai ter um objeto, perdão, a classe carro vai ter um objeto da classe motor. Da mesma forma, a relação entre roda e carro. Né? O carro possui rodas, então também vai ser nesse sentido. E a gente pode rotular, né? A gente tem aqui a direção que é chamada de navegabilidade, né? Então o sentido como ela funciona, o sentido como vai ser lida essa associação, e também é interessante e muito utilizado o rótulo, né? Para que você entenda como é que essa associação funciona entre as duas classes. Então ali, carro possui motor, e aqui também a gente pode dizer que carro possui roda. Já já a gente vai fazer o nosso lá do carrinho, que aí deve clarear um pouco. E aí existem algumas notações, algumas formas de se representar essas associações e refletir isso em atributos ou não. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, duas principais. Notação textual na linha de associação. Então veja só, em carro e motor, eu posso representar, né? Aqui já está o as duas têm direcionamento, mas nessa associação de cima eu coloco um rótulo como propulsor. Isso eu dou ideia de que esse propulsor vai ser um atributo dentro da classe carro. Veja que ela não aparece aí, mas o fato de existir aqui esse rótulo, colocando como propulsor nesse sentido, ele está indicando que propulsor vai ser um atributo dentro da minha classe. Eu não sou muito fã dessa notação. Eu prefiro só um rótulo indicativo, né, de possui, por exemplo, e eu prefiro essa notação onde o atributo ele já aparece aqui, notação textual do atributo, tá? Então, o propulsor ele já aparece aqui como um atributo da classe. A não ser que a classe tenha muito atributo, já fique ruim de ler, ou que seja um diagrama muito grande onde a gente não apresenta nenhum atributo, que acontece também, e aí você apresenta no rótulo. Mas a gente tem essas duas possibilidades. A relação entre eles, a relação entre duas classes sempre vai implicar em um objeto de uma dentro da outra, sempre. Um ou uma coleção deles, né? Por exemplo, roda, a gente já imagina que vai ser um vetor de tamanho 4 dentro da classe carro. Mas sempre vai implicar em um objeto dentro do outro. Isso é fato. Seja ele criado dentro da classe, seja ele recebido pronto, isso tem diferença e vai ser representado em dois tipos de associação também. Mas sempre vai existir. Então, tem essas possibilidades da gente representar no diagrama. No rótulo, na própria associação, ou já dentro da classe. Eu acho que esse aqui fica mais nítido, mais fácil de ler aí e não gera dúvida. Então, propulsor
é um objeto da classe motor, porque carro possui motor. Aí agora, a gente vai desmembrar essa associação em tipos, né? Em relacionamentos mais amarrados, mais fortes, e relacionamentos mais fracos. Existem três, basicamente, né? Sendo dois mais comuns. Tem a agregação, a composição e a dependência. A dependência não é tão comum. Mas a agregação e a composição... A agregação seria o mais comum de todos, no caso daqueles ali. Mas a composição também é bastante útil. Isso aí vai implicar, na hora da programação, em como esse objeto vai ser gerenciado. Quem cria o objeto, quem passa ele para quem, que também foram dúvidas que a gente teve na hora da construção lá do carrinho de compras. Tá? Então, a associação do tipo agregação, eu diria que é mais comum, de fato é, né? Representa a relação objeto todo e parte, né? Que é o caso aqui. Né? Aqui a gente tem o objeto todo, que é o objeto principal, e as suas partes, né, que o compõem. Então, essas associações de agregação e composição são para representar exatamente isso. A agregação ocorre quando uma classe é uma coleção ou um container de outras classes, porém o ciclo de vida da classe contida não depende fortemente da classe que a contém. Então, vai ser sempre nesse sentido de compor o objeto principal e as suas partes, seus pedaços. Mas no caso específico da agregação, a parte ela tem vida própria. Ela existe sem o todo. Tá? Como no exemplo ali do carro, já antecipando. Aqui nós temos o todo, aqui nós temos duas partes. Essas duas partes, elas existem sem o todo. O motor, ele existe sem o carro. Ele pode ser retirado de um objeto carro e ser reutilizado em outro. Então, isso aqui representa uma agregação. Da mesma forma, a roda. A roda também existe sem o carro, ela pode ser retirada e ser colocada no outro carro. Então, isso aqui também representa agregação, porque as partes existem sem o todo. Quando o objeto contido faz sentido existir no sistema, mesmo sem ser parte do objeto que o contém, né? Inclusive, o carro, a gente pensando no sistema de vendas, motor e rodas poderiam ser vendidos independente, né, do carro. A agregação serve para indicar a obrigatoriedade de uma complementação das informações do objeto todo com os seus objetos parte, quando esse for consultado, né? Então, o carro ele não pode ser representado sem as suas partes, que é o motor e a roda. A agregação pode ser substituída por uma associação simples. Um dos criadores de OML até sugerem nunca usar a agregação. A agregação, a gente vai ver que ela tem uma simbologia própria na associação, mas de tão comum que ela é, muitos autores recomendam que nem precisa representar, né? Deixa para representar quando for a composição. Mas nas ferramentas que a gente vai usar daqui a pouco, a nossa Star OML, por exemplo, ela tem. E o símbolo da agregação é esse losango branco, porque a gente vai ver que a composição é um losango pintado, né? Então as duas são muito parecidas, né? É essa relação do todo e a parte, sendo que uma tem mais dependência do que a outra, né? E essa que a gente está vendo, a agregação, que é com o losango vazado ali, ela tem essa independência da parte, né? A parte, ela existe sem o todo. Ela pode ser retirada e ela tem vida própria. Então, é uma agregação e, como eu falei anteriormente, de ser tão comum, ela pode ser representada como uma associação simples, como a gente já tinha feito, tá? Então, essas duas situações aqui, elas são aceitáveis na OML, no caso da agregação, somente agregação. Quando o objeto contido faz sentido existir no sistema mesmo sem a parte que o contém. O carro possui motor, se o carro deixa de existir, o motor poderia ser colocado em outro carro. Então, quando a parte, né,
Aqui a gente traz exemplos que são muito fáceis da gente deduzir isso. Quando a parte, quando o todo deixa de existir, a parte faz sentido. Eu estava falando aqui já pensando no nosso carrinho, né? A gente tem, na minha cabeça, já o carrinho como todo, os outros são partes. Será que são agregação ou são composição? E sendo isso, no que afeta na hora de se construir o sistema, né? Vejam que aqui, e é um detalhe bem delicado e muitas vezes pouco percebido, né? O motor, ele tem vida própria, é uma agregação, né? Ele existe sem a parte. Então não é o carro que gerencia a sua criação. Já que ele tem vida própria, ele pode ser criado independente, deve ser criado independente dele. E o que isso afeta ali, especificamente já no detalhamento da classe e também na programação? Vejam só isso aqui. O carro, esse é o construtor, né? A gente sabe que o construtor é aquele método que é carregado, chamado no momento que o objeto é criado. Então eu crio um objeto da classe carro, no C1, guio o carro. Está aqui a minha chamada para criar um novo objeto, e eu dou uma olhada na especificação. O construtor, só tem um construtor que me obriga a 2 parâmetros, que é a marca, um estilo simples, e o motor. Né? Então eu vou colocar uma marca qualquer, um BMW, vamos começar ostentando a semana já, e um objeto, um motor qualquer aqui. Então vejam que para eu criar um carro, eu já preciso ter um motor. Não é o carro que vai criar o motor lá dentro. Justamente porque é uma agregação. Então isso aí não está, e não é uma coincidência, não está aí à toa. E esse é o detalhe que entre ser uma agregação e uma composição vai refletir na programação, tá? É uma agregação que quer dizer todo parte. E isso implica que na agregação essa parte ela tem vida própria. Então, eu posso e devo, tudo bem? Eu posso e devo criar o meu objeto do motor de forma independente e já criar o carro passando do motor instanciado. E a gente vê que na composição é diferente. E se vocês associarem já com um carrinho de compra, a gente teve 2 situações distintas na hora de criar produto e de criar item. Isso vai ser legal para a gente perceber as 2 associações. Então, o motor, a associação entre carro e motor é uma agregação, não é à toa, né? O motor, ele sim deve existir de forma independente, porque ele pode ser aplicado em outro carro, e na programação isso vai refletir de que o objeto ele já vem criado. Não é o carro que vai criar o objeto motor. Ele já vem criado, até porque, como ele tem vida própria, ele pode ser passado, esse objeto tem que ser instanciado fora para ser, se necessário, utilizado em outra classe. Então, o fato de ser uma agregação implica que o carro já vai ser criado com um objeto no motor pronto. Então, aqui as 2 possibilidades, né, de representação. A associação do tipo agregação bem específica, que é uma agregação, que eu acho legal colocar. Né, às vezes não precisa, mas acho que às vezes fica interessante. Ou manter ela com uma associação simples, como eu falei, que alguns autores sugerem, né, que a gente já tinha mostrado antes. O carro possui um motor, né, um atributo do tipo de nome propulsor, que é do tipo motor aqui, dentro da classe carro, ok? Então, para agregação, dá para fazer esses 2 tipos de associação. Eu prefiro manter a tradição e representar de forma bem explícita a agregação. Principalmente quando isso ajuda no entendimento do sistema. Então, na forma de programação, né, já antecipei, o que isso implica? Naquilo ali, ó, o construtor, claro, a classe carro tem um atributo, está lá em cima o motor, mas não é a classe carro que instancia, não é ela que cria o motor.
O motor não depende do carro para ser criado. Então, o carro, ao ser criado, vai receber o motor pronto. Então, a agregação, ela implica nesse sentido. E somente nisso. Tá? Existe associação entre os dois, mas o motor ele já vem pronto. E aqui métodos que a gente já conhece. Agora a composição. Composição aí é o outro lado da história. Existe uma dependência maior da parte em relação ao seu todo. Então, vínculo mais forte entre o objeto todo e o objeto parte, demonstrando que os objetos partes têm que estar associados ao único objeto todo. Objetos partes não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto todo que estão relacionados. Então, frisei e reforcei várias vezes da relação do carro e motor, onde o motor ele tem dependência, ele é criado fora e mandado pronto, e o carro não gerencia o motor, ele só usa. Por isso que dá para utilizar essa associação, porque o carro ele só usa o motor. Ah, professor, que conversa, carro? Sim, mas é que na programação isso tem que ficar claro, porque o carro só vai chamar os métodos e utilizar a classe motor. Ele não vai criar, ele não vai destruir, ele não vai gerenciar o objeto, ele só vai utilizar. Na composição, a coisa muda totalmente de figura. Existe a dependência e a classe que representa o todo vai gerenciar esse objeto. Esse objeto é só dele. Ele cria, ele alimenta, ele gerencia e destrói esse objeto. Quando o objeto contido, que é a parte, não faz sentido existir no sistema se o objeto o contém, que o contém for excluído. Então, de novo, motor. O carro deixa de existir. O motor pode existir ainda sim? Né? Eu destruo o carro, eu simplesmente tiro o registro do carro, vamos pensar na situação real, sofreu um acidente, esse carro aí não tem perda total, vai para o ferro velho. Eu posso reaproveitar o motor. Então, é uma agregação. Mas aqui, quando o objeto todo é destruído, e aí a parte dele não faz mais sentido existir, aí a gente tem uma composição. Por exemplo, uma associação entre livro e capítulo. O livro é composto por diversos capítulos. Se destruirmos o livro, não faria sentido os capítulos existirem. Então, é uma situação mais útil, que a gente traz para começar, mas aí a gente já vai partir para o nosso sisteminha. O livro, ele possui vários capítulos, e aí veja a associação que está contando aqui, né? Um asterisco. Então, é aquela multiplicidade de que tem que ter pelo menos um, mas pode ter vários. Né? Eu não pode ser essa aqui, né? Não posso ter 0 capítulo. E também não vou especificar uma quantidade de 15. Então, tem que ser assim, ou só um asterisco. Asterisco também é assim. Difícil não asterisco. Né? Mas vejam que agora eu tenho um losango pintado. Né? Então, o livro tem vários capítulos e cada capítulo só pertence a um único livro. Então, isso é uma composição. Por quê? O livro é que vai gerenciar o capítulo. É o livro que vai criar o capítulo, alimentar o capítulo, alterar o capítulo, remover o capítulo, se assim for necessário. E se o livro deixa de existir, o capítulo não faz sentido, porque ele pertence único e exclusivamente ao livro. Né? Você não tira um capítulo de um livro e leva para outro. Não faz sentido. Se isso não faz sentido, essa gerência, então eu não posso ficar criando capítulo à toa aqui e distribuindo para objetos. Se essa gerência não cabe ao próprio capítulo e não cabe a outra classe, se ela é única e exclusivamente de livro, então é o livro que tem o controle sobre os capítulos. É ele que vai criar o objeto, ele que vai gerenciar esse objeto. Então isso é uma composição. E aí vejam que, por exemplo, aqui, diferentemente, isso é só um detalhe de programação, tá? Entre outros. O meu construtor de livro, ele não perde atributo do capítulo. Porque ele que vai gerenciar, ele que vai criar internamente, seja no construtor e outros métodos,
ele que vai criar os objetos capítulos, que no caso aqui está até representado como uma release, né? Porque a gente já viu na semana passada, um vetor dinâmico de capítulo. Então vejam que uma simples notação num diagrama, notação ML, de uma composição, a diferença de uma composição e uma agregação, isso gera uma diferença enorme na hora de programar. E a gente viu isso muito claramente no nosso exemplo de carrinho de compra, que a gente vai retomar agora. E por isso que eu acho ele tão legal, além de ter dado um trabalhinho razoável para nós, né? Mas bem divertido também. Então, só vendo a programação, o que é que muda, né? Eu tenho meu construtor, que recebo ali uma string, que é o título do livro, e o autor. Né? Esse eu recebo como parâmetro, mas o meu vetor de capítulos, né, que eu não sei quantos eu tenho, eu crio ele aqui dentro, não recebo ele como parâmetro, ele não vem pronto, eu crio ele aqui, e aí com os meus métodos eu vou gerenciar ele, eu vou adicionar um novo capítulo, vou remover, vou imprimir, vou listar, e aí é a nossa criatividade para fazer a classe livre. Mas esse detalhe da agregação, dessa parte, né? Tanto motor e roda em relação ao carro, tanto capítulo em relação ao livro, são partes. A diferença é que motor e roda, eles têm uma independência, por isso é só uma agregação, eles têm vida própria, eles são gerenciados externamente à classe toda, mas aqui não. Aqui existe uma dependência, né? Um relacionamento de composição, onde a parte ela não tem vida própria, por isso ela é gerenciada pelo todo. Existe, né? Isso aqui até podia mostrar depois, mas é um relacionamento trazendo mais por registro, né? Porque está na literatura. Mas na prática eu não vejo isso muito ocorrer, tá? Existe um relacionamento de nome dependência mesmo. Ela é representada nessa linha pontilhada, né? Também com um direcionamento, mas pontilhado. Indica a dependência de uma classe em relação a outra. Qualquer alteração na classe invocada pode resultar na quebra da classe que faz a invocação. E é um uso temporário. Então não existe, não é ideia de composição, não é ideia de todo e parte. Por exemplo, esse relacionamento jogador e dado. O dado não é parte do jogador. O jogador ele utiliza. A questão aqui é que existe uma dependência tão grande que qualquer alteração maior na classe dado pode afetar totalmente o resto do sistema. Mas, como eu falei, é mais a literatura. Na prática, eu realmente não vejo muito isso ocorrer. Se pegar diagramas, assim, exemplos, você não vai... É muito raro ver esse relacionamento do tipo dependência. Tá? Antes de entrar em exercício, que é o que vocês vão fazer, vamos retomar agora o nosso sisteminha, né? Carrinho de compra, ou cesta, item e produto. Vamos dar uma retomada do que foi feito na aula passada, até mostrar o código ali, para quem não estava, ou para alguém como eu, que a memória não é o mais forte, né? Então, a gente tinha um exercício, a gente viu o assunto de coleções, né? Listas, conjuntos, filhas, filas, hashtags. Fizemos alguns exercícios mais simples e o último era um exercício bem legal, que era para implementar um carrinho de compra. Né? Na especificação dizia que eu tenho um produto, que tem um código, descrição e um valor, e que eu teria uma classe item, né, que é um item de compra, que é o próprio produto mais uma quantidade, e eu teria a classe carrinho, onde eu adicionaria itens, moveria itens, listaria itens e mostraria o total. Então a gente implementou isso por completo na sexta-feira. E aí, na verdade, a gente começou na terça, surgiram ideias que a gente tentou encaminhar e não foram muito produtivas. Aí eu retomei na sexta simplificando, né? Tirando a classe item.
Não, vamos tirar item, vamos desobedecer o chefe, né, o nosso contratante que pediu a classe item. Aí a gente fez com a classe produto, parecia funcionar. Quando a gente quis colocar mais atributos nessa venda, a gente viu que estava limitado. Então, a partir daquele momento, a gente entendeu que a classe item realmente era importante. Então, fizemos com a classe item e a coisa funcionou. Então, para a gente lembrar aqui, Eclipse. Então, a primeira classe que a gente fez foi a classe produto, que é uma classe bem simples, né? 3 atributos, um construtor e seus get e set. A gente acabou fazendo só get. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E aí depois a gente fez a classe item, que tinha um produto e a sua quantidade, depois ele colocou o frete, né? Tá aqui. Então, a classe produto muito simples, 3 atributos, código, nome e o preço. O construtor que recebe já os 3 parâmetros e cria o objeto, e get e set. A classe item, né? Aí a gente já vai ver que a classe item tem um produto dentro dela, né? Tem uma quantidade, frete. A gente já sai depois que nem utilizamos, né? Mas imaginando que poderia ter uma garantia associada a esse item. Poderia ter um presente, né, se é para entregar como presente ou não. E aí, para criar o item, a gente obrigou que fosse passado um produto, tá? Não criado aqui dentro. A quantidade e o frete. Então, a gente já está vendo um relacionamento aí entre duas classes. E na classe carrinho, ele tem uma coleção de itens que a gente representou através de uma release, né, um vetor dinâmico, e o valor total. E para criar o carrinho, não passei nenhum parâmetro. Carrinho 2, porque era a versão 2.0, né, do nosso software. A lista de itens era criada aqui dentro e o total zerado. E aí a gente fazia adicionar item, obter item, remover item, listar, calcular total. Aí é o padrão. Agora vos pergunto. 8h30, já não vamos tempo demais. Relacionamentos, né? Não vamos entrar em detalhes se é composição ainda, se é agregação, se é um relacionamento simples. Mas o relacionamento existe entre quais classes aqui? Por exemplo, existe um relacionamento entre item e produto? Sim. Existe um relacionamento. Vamos ver o tipo. Existe um relacionamento entre item e carrinho? Existe. Existe um relacionamento entre carrinho e produto? Não existe. Tá? Então, os relacionamentos são esses, né? Entre item e produto, ok? E entre carrinho e item. Professor, mas o carrinho, ele tem produtos? Não, o carrinho ele tem item, né? Você não, o teu carrinho ele não é composto de produtos, ele é composto de itens de compra, que sim, aí tem produto e tem a sua quantidade. Então, percebam esse detalhe. Isso se reflete no código, gente. Se vocês olharem a classe carrinho, não tem atributo produto, ela tem atributo item. Tem uma release lá de item. Então isso aí já fica bem claro. Legal. Agora vamos pensar em associação. Vamos pensar no rótulo primeiro, né? Que nome a gente daria para essas associações? Produto. O que ele faz? Item produto. Ele usa, ele possui, ele interage. Qual é a relação? Um rótulo que a gente poderia dar para esse relacionamento entre item e produto. Item possui, Henrique? Hã? Não?
Possui é muito comum, né? Item possui produto. Eu acho que carrinho possui itens até mais interessante, né? Alguém falou? Quando você possui, daí o item. Possui um produto, né? Sempre. Cada item é só um produto. Isso já nos faz pensar que um item, ele possui um único produto. Ou a multiplicidade. E um produto, ele pode fazer parte só de um item? Depende. Ele vai fazer parte de um item de um carrinho. Se mudar de carrinho, ele vai ser outro, mas. Não, seria para um, professor. Seriam para um? Não, porque aí só poderia comprar um produto uma vez. O produto é o mesmo? Mas o produto sim, mas o item não, né? Será que o item não... O produto ele não pode ser parte de vários itens? Sim. Eu também acho que sim. O que vocês acham? Caberia um asterisco aqui? 0 asterisco? Ou 1 pelo menos? Não, ele pode não estar associado, né, a nenhum. E eu acho isso aqui interessante. Né? E carrinho e produto? Carrinho e item. O carrinho possui infinitos itens, né? Também 0, ainda mais no Black Friday. Aí é que o negócio pega. Aí o item só pode pertencer no carrinho. Beleza. Associações ok. Rótulos ok. Multiplicidade ok. Alguma dúvida até aí? Isso aqui já está dando um monte de dica para nós na programação, né? Aqui, inclusive, um carrinho ele vai ter vários itens, então vai ter uma lista. E aqui eu vou deixar falar a partir de agora, porque, veja que o fato da gente ter utilizado o rótulo possui, né, já dá a ideia lá do todo e parte, né? Que isso aqui é uma agregação ou uma composição. Naturalmente, a gente já induziu a isso. Agora eu preciso saber, e aí eu acho que é um dos detalhes mais importantes, meu Deus. Esse aqui é um losango. Isso aqui é um losango pintado. Então, isso aqui é uma agregação. Isso aqui é uma composição. Diferença entre os dois: relacionamento todo parte. Esse aqui é o todo. Nesse relacionamento, esse é o todo, esse é a parte. E nesse relacionamento, esse é o todo, esse é a parte. O que a gente precisa definir agora, né, para escolher entre agregação e composição, é se essas partes, no caso o item nesse aqui, se eles têm uma independência, se eles existem fora do relacionamento ou se eles dependem do relacionamento. Ok? Primeiro, esse aqui, item produto. Vocês acham que é uma agregação ou uma composição? Oi? Quem acha que é composição? Temos um voto de Rafael. O Henrique também? Não. Guilherme está pensando aqui. Ainda não tem opinião 100% formada. Está fazendo seus cálculos. Voltou em agregação. E quem acha que é agregação? Temos um voto, 2 aqui. E os demais acham que? Vou esperar a resposta, né? Vamos lá. Então, vou fazer perguntas para a gente poder deduzir junto. A primeira, o produto ele existe sem o item? Sim. Quem acha que o produto não existe sem o item?
temos um voto aqui, ou 2 votos, o Mickelson também acha que ele não existe. O Eric também acha que o produto não existe sem o item. Opa, ele acha que existe. Vamos para a situação real. Eu vou na loja, eu estou vendo produtos. Se eu não escolho eles não passam a ser um item, mas eles estão lá. Então, eles existem. Eles não precisam fazer parte de um item de compra para existir. Tá? Então, é muito sutil. Não achem que é simples, porque é um carrinho de compra. Não é simples assim para entender e vai no tempo. Mas, sim, isso aqui é uma agregação. E, pura e simplesmente, por esse motivo, o produto, ele existe sem ser um item de compra. Vamos comprovar isso? Vai na loja, entra no site, tem um monte de produto. Eles são itens de compra? Não. Eles podem vir a ser. A partir do momento que você adiciona no carrinho, define a quantidade, agora ele é um item de compra. Mas até lá ele é só um produto. Então, ele existe sem... Ele tem vida própria sem um item. E ele pode fazer parte de um item e depois pode fazer parte de outro. Então, ele não está amarrado a um item. E mais uma coisa agora, chegando na programação. A gente, ao programar, já definiu que era uma agregação. Isso é que é legal, né? Olha isso aqui. Item. Produto vem pronto para a gente. Não é o item que gerencia o produto. Então, mesmo sem, por isso, de novo, eu fiz questão que a gente programasse antes. Que a gente tomasse as decisões e agora fica muito mais claro. A gente, não eu sozinho, né, e sem falar nada da teoria, mas junto com vocês a gente definiu que um item, ele já recebe o produto pronto. Porque o cliente ele vai lá, ele vai escolher o produto, e eu quero que ele seja o item. Eu adicionei ele vou adicionar ele no meu carrinho. Então, o fato do produto vir pronto, já vinha a instância do objeto, e a gente está fazendo detalhe de programação mesmo. O fato dele já vir a instância, né? Eu só alimentar o meu atributo produto, fazer a associação aqui, atribuição. Isso implica que é uma agregação. Porque o produto ele foi criado fora, ele tem vida própria, ele não depende do item para ser criado. Ele é criado fora, mandado pronto, passa a fazer parte ele é parte. Ele não deixa de ser parte, da mesma forma que roda e motor eram parte do carro. Mas roda e motor tinham vida própria, eles eram criados fora, e o produto também. Ele vai ser criado em outra instância, em outra classe, em outro momento. Ele não depende de item para isso. Por isso, sim, ele é uma agregação. Ok? Ou não ok? Não está claro? Ou discorda? Eu gosto que vocês discordam para a gente poder discutir. Alguma dúvida dessa associação? Rafael, entendeu? Hã? Desculpa. Posso explicar, sem problema algum. Esse é o nosso sistema, carrinho, produto e item. A gente identificou primeiro as associações, né? Existe uma relação entre produto e item, ok? Né? A gente viu isso porque o item, ele é composto de produto, né? Não estou falando da composição, mas existe uma relação aqui de toda parte, né? Para eu montar um item de compra, eu preciso do produto. Então, a gente deduziu que tem uma relação aqui. Carrinho, ele tem relação com o quê? Produto? Não, o carrinho ele não tem produtos dentro dele. Ele tem um item, que por acaso tem produto, mas o que é um item? Ele, para ser um item de compra, ele tem um produto e uma quantidade. Né? E pode ter um frete, pode ter outros atributos, mas pelo menos um produto e quantidade. Então a relação é entre carrinho e item. Então essa é a primeira definição. Depois a gente foi ver as multiplicidades, né? Por exemplo, a gente sabe que um carrinho de compra, você pode ir no site comprar quantos produtos você quiser. Então você pode ter vários itens de compra. Então por isso que a gente representou que um carrinho tem vários. Pode não ter nenhum. Eu posso entrar na Amazon, no Submarino, na Black Friday,
deduzir que é uma Black Fraud e não comprar nada. Então pode ter 0. Ou pode ter um monte de coisa, ter saído do 13º e eu for fazendo as comprinhas. Então, pode ter vários. Aí, já em relação ao produto e item, quando você escolhe quando você cria um item de compra, ele só possui um produto, né? Você sai fazendo compras lá no site, vai lá no carrinho, quer ver o total, ver se ainda está dentro do orçamento, né? Cada linha é um item de compra, e cada item de compra só representa um produto. Claro que você pode ter uma quantidade maior do que um desses produtos, mas cada item é só um produto, né? Vou comprar o livro de Java. Esse é um item de compra. Vou comprar para todo mundo 10, 20 livros de Java, mas é só o produto. Então, aqui o relacionamento de que item ele só possui um produto. E de tanto falar possui, a gente definiu que os rótulos desse relacionamento é o possui. Carrinho possui itens, item possui produto. Isso já levou a gente a deduzir que esse relacionamento não é uma associação simples de usar. A associação mais comum de todas é aquela da setinha onde eu uso, né? Em uma classe usa a outra. Essa é a mais comum. Aqui a gente falou em possuir. Então, quando a gente fala possuir, isso nos traz que é um relacionamento do tipo todo parte. Onde você tem a classe todo e você tem a classe parte. E no nosso exemplo, o que é legal é que a gente tem duas situações dessas. Nesse aqui, o carrinho é o todo e o item é a parte, né? Porque o carrinho, ele é composto de itens. E nesse relacionamento aqui de baixo, nesse aqui, também é um todo parte, só que agora o item deixa de ser parte, que é parte do carrinho, agora ele é o todo, a parte dele é o produto. Então é mais né? Eu não sei se vocês tinham percebido isso, acredito que sim, mas vale a pena frisar que uma classe, ela não necessariamente sempre vai ser parte ou sempre vai ser todo, né? O item, ele é parte do carrinho, mas ele é o todo em relação ao produto. Então isso a gente já ficou claro de forma intuitiva, só na nossa conversa, que são relacionamentos do tipo todo parte. Então nos faltava definir qual desses dois, né? Já que a gente tem dois relacionamentos do tipo todo parte, que é agregação e composição. Professor, mas é tão importante a gente definir, escolher entre um e outro? Sim, é extremamente importante, porque isso vai se refletir automaticamente na programação, na forma como o objeto vai ser gerenciado, quem controla a criação e a descrição, a alimentação desse objeto. E como é que a gente vai concluir, como é que a gente vai conseguir tomar essa decisão? Né? A gente vai pensar, a gente vai conversar sobre esse relacionamento. Né? Então, por exemplo, vamos começar pelo que eu acho que é, a gente começou por esse aqui, né? Item produto. Que eu acho que é o mais simples, já está ali a agregação. E por que então que a gente definiu como agregação? Agregação é aquele relacionamento, um vínculo mais fraco. Fraco em que sentido? No sentido em que a parte, né, que seria o lado mais fraco da relação, ele tem vida própria, ele existe sem o todo. Não é? Se eu não tenho um item de compra, e o que é não ter um item de compra num sistema desse? Vamos aplicar o e-commerce, né? É um site lá de comércio eletrônico. O que é não ter nenhum item? É ter o carrinho vazio. É chegar no site, navegar e dizer, não é para mim e cair fora. Então, se o seu carrinho está lá com 0, você não tem nenhum item de compra. Então, isso aqui está vazio, né? O carrinho está com 0 itens. E mesmo assim, os produtos estão lá. Os produtos não deixam de existir. Você tem lá uma tonelada com centenas de milhares de produtos. Então, se o produto existe, mesmo sem o item existir, ou seja, se a parte existe, mesmo sem o todo existir, esse relacionamento é de agregação. Porque o produto, ele tem vida própria sem fazer parte do item.
Então, a parte, ela tem vida própria sem o seu todo. Então, é uma agregação. Tá joia? Não sei se ficou mais claro. Se para alguém ficou alguma dúvida, ou nessa conversa gerou alguma dúvida, por favor, se pronuncie. Inclusive, o produto, né? iPhone 13, promoção de 15 mil por 14.990. Ele pode fazer parte da lista de compra do seu item, mas pode também do outro Rafael. Apesar de ter o mesmo nome, são itens distintos, né? Ou pode ser do Guilherme, para a gente não confundir os Rafael. Então, o mesmo produto, ele pode fazer parte de itens distintos. Então, comprova mais uma vez que ele tem essa independência e por isso é agregação. E como que isso se reflete na programação? Aqui, ó. Quando eu crio um item, vou criar um novo item. O que que ele pede? Um produto. Produto já existente. O fato de na hora de eu fazer um new item, de criar um objeto, ele me pedir um produto existente, ele já está dizendo, ó, esse cara tem vida própria. Não sou eu que crio ele, me manda ele pronto. Então, isso é uma agregação. Né? Para quem, e eu já ouvi muito isso ao longo dos anos, né? Agregação e composição na hora de programar é a mesma coisa. Não é. Isso está muito claro no nosso exemplo. Uma agregação, eu crio um objeto todo, recebendo a parte já pronta, já instanciada. E para quem não lembra disso, está aqui. Na hora que eu crio um novo item, ó, new item está aqui. Esse é o momento que a gente cria o nosso item. Eu já passo um produto pronto para ele. Eu não crio um produto. Aí. Então, temos uma agregação aqui. E por que o outro é uma composição e não uma agregação? A gente não tinha falado de uma composição, né? Agora eu já peguei tudo. Não falei nada. Carrinho e item. É composição ou é agregação? Henrique? É composição. Você acha que é composição? Beleza. Essa é aquela pergunta da prova que aí você fala, é sim ou não? Sim, justifique sua resposta. Então, agora, justifique sua resposta. Por que você acha, Henrique, que o relacionamento entre carrinho e item, onde agora o item deixa de ser todo, né? O item agora é parte de carrinho. Então, você está dizendo que o carrinho... isso que não você está dizendo, né? O carrinho é composto de itens. Então, agora eu vou fazer um losango deitado e me quebrou. Não consigo fazer em pé. Deu mais ou menos. Opa, tá tudo bem? Tá? Então, o Henrique, ele está dizendo isso. Bem, a gente já falou que é todo e parte. Então, o losango vai ter. A gente quer saber se a gente pinta ou não. O nosso amigo Henrique Pinheiro, tem o nome no meio, não lembro agora, ele está dizendo que é uma composição. Por isso, ele está dizendo que é um relacionamento, é um vínculo mais forte, né? Ele está dizendo que o item, ele não existe sem o carrinho. Por quê, Henrique? Porque o índice não vai aumentar ele, vai dar conta. Ok. Eu acho que é uma resposta ok. Alguém mais quer complementar a defesa do Henrique? Ou, o que seria mais interessante, contrapor a opinião do Henrique? Ou seja, alguém acha que tem uma agregação e consegue defender isso? Nem uma coisa nem outra? Vinícius, tudo jóia? Tudo beleza. Você defende alguma posição? Agregação, composição, tanto faz ou depende da fase da lua? Tá? Alguém mais? O casal? Agregação ou composição? Composição. Consegue defender, Gabriela?
Certo, o carrinho não existe sem itens. Ok. Mas a pergunta para a gente definir isso é no sentido contrário. Existe itens sem carrinho? O item, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É sempre do lado da parte, tá? Aqui a gente estava do lado da parte se perguntando se o produto tinha vida própria sem o item. E a gente viu que sim, né? O site está cheio de produtos e eles não são item. Agora a pergunta é, o item existe sem o carrinho? Sem fazer parte do carrinho? Não existe, né? O item, ele só passa a existir justamente por causa do carrinho. E olha o que a gente vai dizer agora, né? O carrinho, ele cria o item. No momento que você escolhe o produto e clica lá em adicionar carrinho, adicionar compra, e ele vai para o carrinho, você define a quantidade, a amostra espacial, então você está dizendo ali que você está delegando ao carrinho o poder de criar o item. Se é o carrinho que cria o item, se é o carrinho que gerencia o item, se o item não existe sem o carrinho, então, Henrique, o que é que temos aqui, Henrique? Uma composição. E aí vejam que legal, né? Novamente, para os negacionistas que dizem que agregação e composição, eu já vi muito isso. É só um negócio pintado no diagrama. Isso aqui no nosso sistema ficou muito claro. Que quando eu tinha um item, eu criava o objeto do item recebendo o produto pronto. Não era responsabilidade do item. Agora, quando o carrinho cria o item, né? Lembrando, o item é um vetor que é criado vazio. Já tem a primeira coisa, né? Ele vem vazio, ele começa vazio. E eu tenho que adicionar itens, né? E o item a ser adicionado no carrinho, ele é criado dentro do carrinho. Isso aqui já deixa claro para nós que é uma composição. Porque o item, ele não existe fora do carrinho, ou seja, ele não é criado por ninguém, a não ser pela classe caminho. Então, isso aqui deixa bem claro que se trata de uma composição. Então, o nosso diagrama final seria essa maravilha aqui, né? Que depois de pronto parece tão simples, mas que gera algumas dúvidas na hora que a gente está discutindo. Com isso aqui, se na aula passada, quando a gente começou a construir lá que a gente começou a construir o sistema, se a gente tivesse isso em mãos, nossa, isso aqui facilitava bastante a nossa vida. Tá? Então, por isso, existe a função de engenheiro, de software, de arquiteto, de analista e o programador, né? Aqui nós somos mais programadores, mas não é hierarquia de desenvolvimento de software, é o soldado raso, né? Ele tem que receber tudo pronto e simplesmente implementar. Tá? Então, esse é o nosso produto final. Se a gente pega uma ferramenta, um StarOML, a gente consegue fazer tudo isso de uma forma mais bonitinha. A gente pode tanto partir do zero, né? Por exemplo, a classe item e a classe produto. Opa, contrário. O losango sempre fica do lado do todo, tá? A gente pode sair montando, ou a gente pode, que é o que a gente acabou de fazer, aplicar a tal da engenharia reversa. O StarOML e a grande maioria das ferramentas, né? Talvez não as mais simples, mas qualquer uma melhorzinha, eles têm a opção da engenharia reversa.
Esse aqui, eu dei uma olhada, ele não tem como padrão, mas você instala uma extensão, né, um plugin, e ele tem aqui, ó, Reverse Code, onde você aponta pro código aí ele pega as classes, é bem cru, né? Mas já adianta parte do serviço. Carrinho, item e produto. Deixa eu... Então, os atributos, as classes, os métodos, perdão, ele já pega tudo. Então, veja que o relacionamento, ele até acertou. Ele só não define ali o tipo de composição, né? Se é composição ou se é agregação. Ele só coloca ali como uma associação simples e é o tipo de associação a gente define. Então, ele é mais ou menos esperto. Não é essa maravilha toda. Mas ele já identifica quem tem relacionamento com quem, né? Produto e item, e o carrinho e o item também. Então aí bastava a gente modificar. Eu acho que dá até para... Não sei se precisa fazer um novo, se dá para modificar aqui. Agregação. Ó, dá para colocar agregação aqui. E aqui a composição. Navegabilidade, não. Então aí a gente tem o nosso, esse é o diagrama de classe. Esse é o famoso diagrama de classe, né? Temos as nossas 3 classes, deixa claro que foi do plugin Java Reverse. Essa é a tal da engenharia reversa, né? Onde se faz o passo contrário. Não é algo que deve ser aplicado. Isso aí, como eu falei, é mais em situações onde você já tem um sistema e você quer documentar. Mas se está começando o sistema, é bom que seja do sentido natural, né? Primeiro documento, depois implementa. Mas nós fizemos errado, né? Propositalmente, fizemos o código e a gente fez a engenharia reversa. Então, essas 3 classes, os atributos, ó, com seus tipos, o encapsulamento, né? Os modificadores de acesso, negativo e positivo, ali, público e privado. Ele põe um rótulo dizendo já que é construtor, ó, os rótulos dizendo que é construtor, todos os métodos. Então é bem completo, bem interessante. StarML de ferramenta free, eu acho que é a melhorzinha que temos hoje no mercado. Tá? Mas, e esse código, lembrando que eu postei na página do SIGA. Mas esse aí está feito. E aí eu trago um agora para fazermos, para a gente começar. Professor, Oi? acho que ficou ao contrário ali na agregação e composição. Ah, eu coloquei a composição item produto, né? Isso. Pior que agora. Não, tá certo sim. Fazendo ali meio sem pensar, só para mostrar o desenho. E agora eu não salvei. Quem que falou foi o Vinícius? Isso. Beleza, Vinícius. Olha aí, vocês aqui não viram a falha, né? Alguém de casa que viu.
Aqui, reverse code. LPG1. Fui fazendo muito, tanto que eu nem me atentei. Muito sem pensar, só falando, né? Mas então vamos corrigir para deixar registrada a correção. Acho que aqui fica melhor o desenho. Eu acho que dá para, deixa eu ver, dá para ocultar os atributos. Então, aqui, quando eu modifiquei, carrinho e item é a composição. Agora sim, né, Vinícius? Agora sim. Tá? Então, tinha passado aí falando e só mostrando a ferramenta e nem pensando no que estava fazendo e nem... O Vinícius falou agora, mas eu nem me atentei. Então, aqui, item produto, uma agregação, porque produto tem vida própria, e item carrinho composição, porque o item não existe sem um carrinho. Você não tinha feito de propósito isso, né? Hã? Você que tinha colocado errado de propósito. Não, eu coloquei desde que eu estava conversando e nem pensei direito. Aí falei e confundi no final, né? Então, me perdoe, mas eu estava focado só em encaixar os negócios da ferramenta e nem me atender. Mas o correto é esse, tá, gente? Agregação aqui, composição dos dois lados. Tá? Produto existe sem item, agregação. Item não existe sem carrinho, composição. Ok? Mas agora vocês vão trabalhar e eu vou parar de confundir vocês. Obrigado, Vinícius, aí direto de 13 Tilhas. Temos o exercício. Também um tema muito simples, justamente para que a gente facilite o entendimento, né? Para o nosso projeto no segundo bimestre, a gente tem que pensar um tema mais legal, né? Aceito ideias. Qual é o exercício? Um sistema para gestão de agenda telefônica. Sossegado, né? Todo mundo sabe o que é uma agenda, como é que funciona. Então, a ideia é que seja simples mesmo. Não quer dizer que a programação vai ser tão simples assim. Que vai, um pouco vai. Mas a ideia é facilitar um tema que todo mundo entenda bem. Então, esse é um exercício do tipo mini trabalhinho, tá? A gente encerra com esse slide, a gente encerra o conteúdo para a prova, tá? Então, nós temos hoje pouco mais de meia hora e mais 2 aulas para trabalhar nesse exercício. O ideal é que vocês façam em casa, mas talvez como surjam dúvidas, né? Quem quiser fazer, ótimo, né? Já traz para a gente discutir. Se não, na próxima aula, aí a gente toca ele. E na outra terça, aí a gente vê se revisa alguns pontos, faz mais exercício, para ir melhor para a prova. Mas esse aqui são vocês, tá? 100% vocês vão fazer esse exercício. Sistema para gestão de agenda telefônica. Aplicação que permite ao usuário gerir sua agenda de contatos
adicionar, remover, utilizar, atualizar, listar dados de contato, listar todos os contatos. Então, quem já está pensando ali no sistema, no diagrama, na programação, já vê lista, já vê composição, parece um pouco ali com o carrinho gerenciando itens, aqui uma agenda gerenciando contatos. Beleza, já dá umas ideias. Para cada contato deve-se guardar o nome, sobrenome, data de nascimento, telefone e e-mail. Legal. Para cada telefone e e-mail é necessário ter um rótulo. Né? Então, ó, já dá a ideia ali que telefone eu posso ter mais de um, e-mail também. Né? Telefone existia um tempo que você tinha 2, 3 chips, né? Isso acabou. Agora não tem mais diferença. Mas e-mail ainda tem bastante. E telefone tem gente que tem, né? Do trabalho e separa, e o pessoal. Então, vamos colocar assim. Então, é para ter não só o valor, mas também um rótulo. Ao cadastrar um e-mail, deve-se garantir que é o endereço valor para tudo jóia, bom dia. Acho que nós estamos... Deve ter uma plaquinha, alguma coisa escrita ali na entrada. Lanche grátis. Ao cadastrar o e-mail, deve-se garantir que é um e-mail válido. Isso aí a gente vai ver como faz. Ao listar um telefone, deve-se aplicar uma máscara para facilitar a leitura, né? Muito melhor assim do que assado. Então, o que é o exercício? Faça um diagrama de classe que contenha somente os nomes das classes que serão necessárias, bem como seus relacionamentos. Né? Atributo, a gente pensa só destacar o que foi essencial. Lembre-se, cada classe deve ser responsável por uma pequena parte da funcionalidade do software. A responsabilidade deve ser completamente encapsulada dentro da classe. Então, agora a gente nada de engenharia reversa, né? Agora a gente vai partir para o processo natural. Primeiro vamos pensar no diagrama, pensar no sistema. Aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são as classes, quais são as entidades que definem esse sistema. Puxando para o mundo real, né? O que é uma agenda? A agenda é composta do quê? O que pode ser uma classe? O que é só um atributo? Ou será que esse atributo merece ser uma classe? Então a gente vai começar a discutir isso, para daí vocês fazerem o diagrama, tentar fazer esse diagrama hoje e na sexta-feira a gente implementar. A gente, quando eu digo, eu só como uma ajuda moral, não é um incentivador, porque vocês que vão programar. Então, classes. Quais classes precisam ser modeladas? Vamos dar uma olhada aqui, né? O sistema é uma agenda telefônica, permite ao usuário interagir com sua agenda de contatos. Né? Eu adiciono, removo e atualizo o quê? Contatos, né? Listo dados de contatos. Falo de telefone, de e-mail. Tem algumas palavras-chave aqui que a gente repete um pouco mais. Isso é importante, isso ajuda a identificar essas entidades, tá? Então, o que vocês, de início, diriam que pode ser classe nesse sistema? Agenda e contatos são ótimos nomes. Vamos colocar aqui. Agenda, que nos parece que é a grande classe ali central, né? Contato, porque uma agenda tem contato. Será que o contato não pode ser só um atributo da agenda? Não, mas o contato ele tem um nome, o contato ele tem e-mail, ele tem telefone. Então ele é muito mais do que um simples atributo. Né? Eu acho que merece ser a classe. Então aqui eu coloquei, será que é uma classe principal e pessoa? No caso, pessoa seria contato, né? Principal seria agenda. Onde ficará a lista de pessoas? A classe principal é só a interface com o usuário, ela será substituída quando fizermos a versão com interface gráfica. Depois, quando a gente for... Isso pode ser na sequência, para ele começar a fazer os negócios bonitinhos e jogar isso numa interface gráfica. Então, principal e pessoa. O principal é só a classe com main, né? Então, ali seria a primeira opção. Minha agenda tem uma classe principal para começar o negócio, eu tenho pessoa. Só que eu não tenho só uma pessoa, né? Eu tenho várias. Alguém precisa gerenciar essa pessoa,
que no caso o Eric, eu acho que fica melhor também, está chamando de contato. Né? Então, teria a principal para iniciar tudo, essa aqui nem precisa entrar em diagrama, mas teria a agenda pessoa. A pessoa ou contato, né, representa esse contato na agenda, né, com seu nome, sobrenome, pode ter endereço também, né, telefone, e-mail, mas precisa de alguém que a gerencie. Né? Olha aí, já falando de gerenciar, em compor e fazer parte, porque a minha agenda vai ter várias pessoas. Né? A pessoa representa só uma, e essas várias pessoas vão ser gerenciadas por quem? Pela agenda. Então, beleza, já temos as classes. Vamos ver se é suficiente. Na descrição que o nosso contratante nos passou, ele disse que quer que eu tenha uma verificação de e-mail, né? Ele quer que verifique se o e-mail é válido. Né? Além disso, ele pede também que o e-mail tenha rótulos, para que ele identifique se é um e-mail pessoal, se é um e-mail comercial. Né? Então, uma pergunta aqui. Como garantir que o e-mail é válido? A classe pessoa deve ser responsável somente pelos dados de pessoa. Então, aqui vem a questão, né, de que cada classe deva ser responsável somente pelo que lhe cabe. Né? Uma classe pessoa, ela não deve ficar validando e-mail, ser responsável por controlar rótulo de e-mail. Não é função dela. Então, por isso, a gente pode sugerir que e-mail seja uma classe também. Porque a gente pediu o e-mail de tal forma que ele ganha uma certa importância no sistema. Ele deixou de ser só um atributo, que é um string. Ele tem a string e tem um rótulo, que para a nossa agenda é interessante, né? Eu quero mandar e-mail para fulano. Tá, mas eu vou mandar um e-mail profissional dele ou um e-mail particular? Isso a gente vai conseguir com rótulo. Então, o e-mail passa a ser uma classe, passa a ser uma candidata à classe. Não quer dizer que vá ser, né? Vamos dar uma discutida. Mas é uma candidata. Aí, a gente segue discutindo a especificação do cliente, e ele pede que o telefone seja formatado, e também tenha rótulo. Então, chegou na mesma situação de e-mail, né? O telefone num cadastro simples, né? Ele pode ser considerado só um atributo, mas isso é uma agenda de contato. Né? E-mail e telefone tem um papel muito importante na agenda de contato. Então, é aquela coisa do contexto, né, que a gente falou lá no início da disciplina. Não dá para generalizar, dizer, toda a classe carro vai ser assim. Não, tem a classe carro para o jogo, a classe carro para o saindo de venda. Não dá para a gente dizer que e-mail e telefone sempre vai ser um atributo, string simples. Não. Dependendo do sistema, né, turma aí do fundão? Dependendo do sistema, eles podem ser uma classe, sim. Eles podem ter uma necessidade maior do que ser apenas um atributo. Por isso, claro, né, é um pouco forçado também para que a gente tenha um diagrama de classe mais elaborado, mas sim, faz sentido que e-mail e telefone sejam classes, e é muito comum. Né? E justificando que, no nosso caso, além de ter mais do que um atributo, além de ser mais do que uma simples string, porque eles têm um rótulo, a gente tem funções, operações ou métodos associados a essas classes. Né? O e-mail, a gente quer validar ele, né, ver se ele é válido ou não. E o telefone, a gente quer formatar ele. A gente quer colocar uma máscara ou algo do tipo que ele seja apresentado de uma forma mais legível. Né? Porque cada um digita o telefone do jeito. Põe parênteses, não põe parênteses, põe espaço, não põe espaço, põe traço, não põe traço. Não, vamos receber ela cru, só número, e a gente vai formatar do nosso jeito. E aí o método que formata telefone vai estar na classe pessoa? Não, vai estar na classe telefone. Essa é a ideia de orientação a objeto. Então, ganhamos mais uma classe telefone. Poderia ser feito? Poderia, mas a gente quer deixar o negócio mais divertido, não é?
Então, temos aí 4 classes. Esse Agorejá eu vou deixar para sexta-feira, que é essa parte de formatação. Quem quiser olhar o slide ali, se antecipar, né, que é a parte de formatação de máscara, de data, para a gente verificar se o e-mail é válido, tá? E aqui fazer a máscara para o telefone. Então, isso aqui a gente olha em detalhe na sexta-feira. O que eu quero agora é que vocês pensem um pouco, enquanto eu vou buscar mais água. Temos 20 minutos. Tem um Star UML aí? Acho que não, né? Tem o visual para a gente. Tá, mas é suficiente. Então eu quero que vocês abram a ferramenta UML, não é? E comecem a pensar isso no diagrama, né? Agenda. Contato. Eu acho que eu vou sortear alguém para mim fazer aqui nas associações. Com grande chance de ser. É? Eu juro que é um sorteio lícito, auditável. Sorteio que todas as pessoas começam com a letra H. Hã? Tá? Então abram vossas ferramentas. O Visual Paradigma é esse que tem? O Visual Paradigma tem online também, tá? É interessante que já fica salvo para vocês em casa. Então as classes já estão aí. No slide eu falei da classe principal. Dá para colocar também. Ela é algo mais à parte, porque ela tem uma função muito específica de iniciar o sistema. Então, ela vai, para começar, né, o principal, ela cria a agenda e inicia. Só. Agora, esse mundo aqui, aí eu quero que vocês verifiquem se vai ser só uma associação simples, ou se tem agregação, ou se tem ou, né? Não é uma coisa ou outra, ele pode ter as três, duas, tá? Então temos aí 20 minutinhos para vocês pensarem e a gente discutir. Deixa eu fazer a chamada. Deixar o slide descansar um pouco aqui. I'll be back.
O pessoal do fundão tá fazendo aí? Isso é questão típica de prova, hein? Pessoal de casa, eu vou encerrar a gravação. Deixar vocês trabalhando aí mais esses 10, 15 minutos de aula. E a gente discute o diagrama na sexta-feira. Tá? Só para o vídeo não ficar longo e ficar aqui só uma tela preta.